Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para nós iniciarmos a nossa aula de matemática. Bora? Então olha só galera, na nossa aula de hoje, o que nós vamos aqui descobrir juntinhos e juntinhas? Números gigantes e minúsculos, potências que explicam tudo. Então vamos aqui navegar no universo das potências e como sempre eu falo, né? Como sempre eu faço, eu trouxe ali aquele belo desafio para vocês. Então, olha só, a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Já o tamanho de uma bactéria pode ser de 0,0000001 m. Agora, olha só. Como nós podemos escrever e ler números assim tão grandes ou tão pequenos de maneira tão fácil? Então, vocês podem perceber que existem diversos números que podem ser grandes, né, e difíceis até de se fazer essa leitura, tá? Agora, olha só, vamos aqui retomar sobre as potências de 10, porque esses números grandes, pessoal, são números resultados aí de grandes operações aí com potências de 10. Então, olha só. Então, potência de 10 nada mais, nada menos é do que quando eu tenho uma base elevado a um expoente. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 6, 1 milhão. Agora, quando, pessoal, eu elevo uma base 10 a uma potência com um número negativo, aí o negócio fica um pouco diferente. Porque o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar o zero e a vírgula, e aí eu vou colocar o restante dos zeros para completar o número que está no expoente. Lembra daquela regrinha que o número de zeros na potência de base 10 é o número que está no expoente. Quando o número é negativo, o que eu faço? Eu acrescento aqui aquela boa e bela vírgula, tá bom? Então, quando é número negativo, você vai contar uma casa decimal e colocar a vírgulazinha ali, tá bom? Porque quando eu tenho o número 10 elevado a uma potência, isso vai ter como resultado um número negativo, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos potências de 10. Então, olha só. Então, aqui na potência de 10, nós temos uma notação científica. O que é uma notação científica? Então, nós usamos quando o número é muito grande ou quando o nosso número ele é muito pequeno. Exemplos. Então, aqui, ó, 150 milhões é o mesmo que 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, eu vou multiplicar aqui 10 elevado a 8 por 1,5, ou seja, vai resultar em 150 milhões, tá bom? Aí, no caso aqui, pessoal, quando é um número negativo, nós temos aqui o número com a vírgula, como eu havia já explicado para vocês. Então, quando eu tenho uma potência elevada a um número negativo, eu conto uma casa decimal ali à direita e, ó, coloco a minha vírgulazinha ali, tá bom? Então, olha só, então nós temos essa propriedade da potenciação, que é o quê? Multiplicação de potências de mesma base. O que nós fazemos? Nós somamos os expoentes. Quando nós temos divisão de mesma base, o que nós fazemos? Nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, nós temos essas duas propriedades aqui quando a gente fala de multiplicação e de divisão, ok? Então, olha agora um desafio prático para vocês, porque agora é hora de praticar e colocar aí a mão na massa em relação a tudo que o professor Wesley explicou aqui para vocês. Então, olha só, um foguete, ele viaja 28 mil quilômetros por hora, certo? Agora, olha só, se nós quisermos escrever esse número aqui usando a potência de 10, como que nós iríamos representar? Então, para isso, basta nós pegarmos aqui a parte do número aqui que não é zero, então 28, a gente coloca 2,8. Então, a gente pega a parte antes do zero
e a gente conta uma casa decimal e coloca a vírgula. E aí multiplica isso por 10, tá? E aí a gente eleva, ou seja, a gente eleva a potência, ou seja, 10 elevado a 4. Então agora nós vamos reescrever esses seguintes números aqui com uma notação científica. Então vamos lá. Então vamos reescrever aqui, ó. 320 mil para uma potência. Como que esse número aqui ele vai ficar, pessoal? Esse número aqui ele vai ficar escrito da seguinte forma. Então nós vamos pegar a parte inteira do número, que é 32. Vamos aqui colocar uma vírgula, e nós vamos multiplicar, nós vamos fazer uma multiplicação desse número aqui pela base 10, tá? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar a quantidade de números zeros que tem ali e nós vamos elevar essa quantidade, tá? Nós vamos elevar essa quantidade aqui a o número de zeros que tem ali, que no caso é quanto? No caso aqui é o número 4. Então, olha só. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Olha só. Então, nós temos aqui 4 zeros. Olha só. Então, nós temos aqui 4 zeros. E nós vamos elevar isso aqui na potência de 10. Mas olha só. Eu tenho 4 zeros, tá? Só que como, pessoal, nós utilizamos aqui a questão da vírgula, para representar aquela parte antes dos zeros ali nos números, o que que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente acrescentar um número ao expoente. Então, eu tenho 4 números zeros aqui, eu vou acrescentar mais um. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado à quinta potência, certo? Então, você conta a quantidade de zeros e acrescenta mais um no expoente. Então, vai ficar 5. Agora, olha só, pessoal, aqui eu tenho um número decimal. Então, só voltando aqui para relembrar vocês, ó. O número decimal, o que a gente faz? A gente pega o número e a gente conta a quantidade de zeros que a gente tem e coloca lá no expoente. Então, como que vai ficar isso aqui? Então, esse número aqui, ele vai ficar assim, ó. Vai ser 2 vezes 10 elevado a quanto, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5 zeros que eu tenho aqui. Então, vai ser 10 elevado a menos 5, tá bom? Agora, olha só, para esse aqui ficou super fácil, né? Como que é a regrinha? Então, nós vamos pegar aqui o número 5, que é a parte inteira, vamos multiplicar vezes 10, elevado à quantidade de números que eu tenho aqui, acrescentando mais um. Então, no caso aqui, eu tenho 6, então nós vamos colocar aqui 7, tá bom? Então, essas são as notações científicas, utilizando as regras que eu acabei de ensinar aqui para vocês na potência de base 10, tá bom? Então, olha só. Volte com os números para a notação da notação científica para a sua forma comum. Então, é só a gente fazer o contrário, né? Esses números aqui, eles vão retornar ali para o número comum na sua forma comum. Então, agora, olha só, pessoal. Depois do nosso desafio prático, agora eu vou deixar uma missão científica aqui para vocês, cientistas, meninos e meninas. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar um número muito grande, como, por exemplo, a população mundial do nosso mundo, né? E você vai pesquisar um número muito pequeno, como o tamanho de um vírus ou de um átomo. E aí você vai anotar esses números e vai escrever também a sua anotação científica. E olha, pegue esses números aí e compartilhe aí na próxima aula com seu professor ou com a sua professora e seus colegas na sala de aula, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi demais, muita ciência, muitos números e notações científicas. E o que nós aprendemos na aula de hoje? Então, nós vimos que a potenciação ela é uma forma prática de escrever multiplicações repetidas. Nós vimos também que a notação simplifica números muito grandes ou também números muito pequenos. E que a base da notação científica, ela sempre é 10, tá bom? E nós vamos usar expoentes para indicar quantas casas vai movimentar a vírgula ali no nosso número.
E isso facilita muito a nossa leitura, a escrita e o uso de números na ciência e também na tecnologia, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi demais, mas olha, não esqueça daquela dica mega especial que eu sempre passo aqui para vocês, que é acessar o canal do CA de Anápolis no YouTube, clicar no sininho e ativar as notificações das nossas novas aulas, tá bom? Então, não se esqueçam de fazer essa tarefinha de casa, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo todos e todas vocês aqui na nossa próxima aula, tá bom? Então, um grande abraço do professor Wesley e até lá!